mostrar o primeiro aí. Depois, quando terminarmos, ele baixa e bota o segundo, que vai falar sobre curas. Tá bom? Eu só vou pedir licença um minutinho para mim buscar uma aguinha para me beber, tá? Mas, enquanto isso, Alessandro vai colocando na tela o PowerPoint. A minha sem gás, hein, Serafim? Oi? Oi? A minha água é sem gás, hein? Pensamento e vontade. Todos estão vendo, né? Eu estou. Tem ninguém triste por causa do jogo do Brasil, não, né, gente? Opa, esse assunto não pode. Disciplina. São as juízes. Chegou na hora, Serafim. Obrigado por isso, viu? Tá vendo? Chegou na hora certinha, meu amigo. Você é o cara. Vai passando aí que tem um slide que está escrito paramos aqui. Vai passando. Aí, paramos aqui. Aqui. Recomeçamos. Gente, antes de recomeçarmos, só dando uma recapitulada, tá? Sobre a importância do pensamento e da vontade em nossas ações, sejam elas quais forem. E se quisermos ser, de fato, passistas, no sentido de obtermos bons resultados, a gente precisa compreender muito claramente essa questão da vontade, essa questão do pensamento, e principalmente a questão do burilamento íntimo, para que a gente possa alcançar resultados que nós almejamos quando aplicamos o passe nas pessoas. Tá bem? Então, vamos lá. Faz o seguinte, Alessandro, volta dois slides, só para a gente dar uma aquecida. Voltou dois? Vamos lá. Sabe-se que papel capital desempenha a vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Porém, como se há de explicar a ação material de tão sutil agente? A vontade é atributo essencial do espírito, isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele atua sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre os seus compostos, cujas propriedades íntimas vêm assim a ficar transformadas. Pode passar. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Podendo o espírito encarnado atuar sobre a matéria elementar, pode do mesmo modo mudar as propriedades dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato e pela imposição das mãos, faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevados. Então, o que é interessante, né? Eu não fui buscar essa informação por falha pessoal, mas o nosso corpo físico é composto em mais de 70% de água, tá certo? E se nós temos o poder de fluidificar a água, de magnetizar a água, de alterar, como nós vimos no início desse trabalho sobre pensamento e vontade, quando vimos a questão da molécula de água, né, que nós mostramos lá atrás,
Você pode voltar? Nós estamos no slide 18. Volta lá no... Aí, isso aí. Então, quando a gente magnetiza a água, o que acontece com esse ângulo de 105 graus? Essa aí é a arquitetura da ligação química do hidrogênio com o oxigênio. Essa ligação forma um ângulo de 105 graus. Por que ela forma um ângulo de 105 graus? Porque os íons eles se colocam numa posição em que eles ficam em reação no sentido de não se atrair, se repelir, mas aí gera esse equilíbrio e forma esse ângulo de 105 graus. Tá? Os dois átomos de hidrogênio eles se posicionam nesse ângulo exatamente por conta desse poder magnético que existe, de atração e repulsão que existe nas moléculas. Quando nós magnetizamos a água, esse ângulo se altera. Eu não me lembro agora, eu não sei dizer se é para mais de 105 graus ou para menos, mas há uma alteração nesse ângulo. E essa alteração faz com que a água se torne mais fluida. Por isso que nós falamos água fluidificada, porque ela fica mais fluida. E o que acontece, como eu expliquei da outra vez? A água é um solvente universal. E ela tem um poder de penetrabilidade muito grande. Ela penetra em qualquer lugar. Ela vai achar buraco, ela vai penetrando, ela vai fazer as suas infiltrações. A água fluidificada tem um poder muito maior de fazer isso. E ao penetrar nas placas morbosas que estão no organismo humano, né, ela vai fazer com que haja essa dissolução dessas placas e fazer com que o indivíduo vai expelir, através dos seus sistemas excretores, esses elementos que estavam atrapalhando a sua economia orgânica, a sua saúde. Por isso que o passe e a água magnética têm função de auxiliar em debelar determinadas desconfortos que a pessoa apresenta quando ela vai à cabine de passe. Okay? Voltando ao slide 18. Eu falei 18? 18. Isso. Então, podendo o espírito encarnar a atuar sobre a matéria alimentar, pode, do mesmo modo, mudar de as propriedades, como vimos na água, dentro de certos limites. Assim se explica a faculdade de cura pelo contato, imposição das mãos, que algumas pessoas têm em grau mais ou menos elevado. E aí, o que é importante a gente observar? Todos os médios têm o mesmo potencial? Não. Não tem o mesmo potencial. A gente vai perceber mais adiante, inclusive, que cada passista ele pode ter uma característica que dê mais resultados em um determinado tipo de enfermidade, e outros médios vão ter uma característica, outros passistas vão ter uma característica que dê mais resultado em outras atividades. Então, por exemplo, existem atividades... não vou dar spoiler agora, não. Depois eu falo. Quando chegar na hora, eu falo. Vamos lá, avança. A Simone levantou a mão. Fala, Simone. Olha só, Serafim, no caso, o poder do magnetizador está na razão direta da força de vontade, né? Sim. Então, não necessariamente você precisa impor as mãos, ou seria necessário essa coisa que a gente faz na cabine de passe de impor as mãos, né? Ou só através, só da gente, ou a gente faz isso por uma questão de dar um conforto a mais da pessoa achar que está recebendo alguma coisa, ou não? Ou Não. Realmente importante essa imposição de mãos? Ou só o pensamento bastaria? Não, olha só, o que acontece? O que acontece? Vou usar um exemplo muito interessante para a gente ver isso aqui. Nós podemos afirmar, porque assim afirmam os espíritos,
que a prece é um passe. Tá certo? Certo, certo. Se a prece é um passe, e você faz uma prece para uma pessoa que está enferma no hospital, e você pode auxiliá-la à distância, você está entendendo o que eu estou dizendo? Estou entendendo. Então, não necessariamente você precisa usar as mãos. Por outro lado, é importante a gente compreender também que você precisa, as mãos, a ponta dos dedos, elas têm terminações nervosas, que são aos milhares, entendeu? Então, quando você aproxima as mãos da pessoa que está recebendo o passe, você, de certa forma, você está fazendo essa transfusão. E tem um outro detalhe que é importante, e até o Ricardo falou naquele primeiro encontro lá no Allan Kardec, porque é o seguinte, você pode dar um passe na pessoa e até com as mãos aproximadas do corpo dela, você percorrer o corpo dela e perceber, por exemplo, um lugar que está mais quente, você perceber um outro lugar que está com uma certa pressão, como se fosse uma protuberância, porque a mão tem essa sensibilidade de receber. Volto a dizer, não necessariamente você precisa, porque você pode dar um passe. Por exemplo, na reunião pública, enquanto está o expositor fazendo a palestra, as pessoas estão recebendo os fluidos. Então, assim, no fundo, você tem que ter a aquiescência, ou seja, a aceitação da pessoa que recebe o passe, ela tem que estar numa condição de receptividade. O passista tem que estar na condição de ser o emissor dessas energias, desses fluidos. Tá? O pensamento do passista está atuando no sentido de, ali naquele momento, ele está fazendo a manipulação fluídica, porque é pelo pensamento que você faz essa manipulação fluídica. Então, tudo está ocorrendo. Agora, você também pode usar as mãos e, com as suas mãos, você está transmitindo os seus fluidos pessoais. Entendeu? Sendo que, eu repito, pode fazer a distância? Pode fazer a distância. Tá bom? Certo. Obrigada. Tá entendido? Entendido. Então, vamos lá. Me permitindo só um adendo, também para o passista, a utilização das mãos, ela vai ser como se fosse um facilitador, um canalizador da força de vontade que o passista terá na aplicação do passe. Entendeu? Ele facilita, inclusive, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim, tem muita gente que fala assim, vamos dar um passe de dispersão, aí um passe de limpeza. A pergunta é, as mãos físicas, elas têm poder de movimentar os fluidos espirituais? Essa é a pergunta. Não, para mim, não tem. Não tem. Essa é a resposta. Não tem. A pergunta que se faz é essa, e a resposta é: as mãos não mexem, não movimentam os fluidos espirituais. Se o espírito desencarnado pode passar por dentro de mim, né? Eu estou indo em direção, ou só que está andando em direção à minha pessoa e eu estou indo em direção dele. Ele passa por dentro de mim e não acontece nada. Por quê? Os fluidos espirituais, eles são muito mais sutis do que a nossa estrutura orgânica. Então, as mãos não servem. É como se as mãos pudessem abanar os fluidos espirituais, e elas não fazem isso. Por outro lado, isso funciona como uma muleta para o médium. Porque quando ele faz o movimento, na verdade, ele está fazendo ação com o pensamento. Se alguém está mexendo, se está havendo uma ação aí, é ação mental. Mas porque a pessoa não consegue atuar mentalmente, ela precisa desse amparo, né, físico para entender o que está acontecendo, então ela vai fazer os movimentos, mas não são esses movimentos que vão dispersar fluidos espirituais. Não tem como. Né? O que vai dispersar é o pensamento. Então, eu posso estar diante de uma pessoa com a imposição das mãos e estar fazendo uma dispersão. Se eu tiver tido uma intuição de fazer isso, se eu tiver tido a intuição de fazer uma limpeza, alguma coisa,
Entendeu? Isso é pensamento, é o pensamento que atua nos fluidos espirituais, não são as mãos. Ok? Quem fala, Douglas? Só aproveitar o gancho para trazer um assunto que a gente conversou pessoalmente lá no Allan Kardec, que foi de um estudo científico que foi feito, né, e a métrica lá entre as pessoas que aplicaram passe, tanto religiosos, ateus e outros, qualquer tipo de religião, as pessoas que tiveram mais eficácia no passe, né, ou seja, na cobaia que eles utilizaram lá da ferida para se recuperar dos ratinhos, né, os que tiveram mais eficácia foram os budistas, porque eles tinham os zen budistas, porque eles tinham tanto o hábito mental de deixar a mente esvaziada, né, sem precisar fazer imposição de mãos, somente a mente tranquila aumentou a eficácia do passe, né? Ou seja, não focar tanto na gesticulação, mas equilibrar a mente para o processo do passe ser muito mais efetivo, né? Exatamente, porque eu não sei se vocês já viram uma anedota que tem, eu vou procurar aqui, vou colocar vou postar para gente, do taca de passe. Não sei se vocês conhecem essa piada. Já vi. Tem no YouTube. Pois é, então, porque aquilo ali, o indivíduo ele está disperso, ele não consegue fazer o trabalho que ele precisa fazer, porque ele está tão focado nos movimentos que ele faz, né, que ele acaba não gerando efetivamente as ações pelo campo mental, que é o campo efetivo da ação, né, que promove a ação em si. Então, é muito importante a gente entender isso, sabe? E assim, por isso, o médium passista ele precisa trabalhar o seu campo mental no sentido de controle, como o Douglas acabou de falar, no sentido de controlar, buscar essa concentração, né? Buscar essa serenidade, porque isso tem mais valor na hora de aplicar o passe do que gesticulação, fazer isso, fazer aquilo, arrastar a mão para lá, arrastar a mão para cá, que isso efetivamente mais distrai do que concentra o indivíduo no que ele precisa fazer. Vamos lá? Meu auxiliar não... Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como o homem manipula os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Olha só, os espíritos, Kardec está falando dos espíritos encarnados. Ele comparou com os homens. Mas nós, homens encarnados, somos espíritos também. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Isso é no sentido de comparação. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção. Olha só a questão da manipulação pelas mãos do passe nessa fala de Kardec. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam, dispersam, organizam. Então, se eu aprendo a fazer isso mentalmente, eu não preciso usar a mão. Aqui, ó, né? Não preciso usar a mão. Eu posso fazer esse pensamento, em pensamento. Eu posso estar diante da pessoa que está recebendo o passe e estar fazendo essas ações que as pessoas fazem com as mãos só pelo pensamento. É claro que eu preciso estar concentrado para poder fazer as operações e não eu me distrair, né? Porque a gente conhece, sabe que o pensamento, a nossa mente é fugidia, né? Ela está pensando numa coisa que eu vou pensar no outro, então tem que ter esse nível de concentração para poder fazer todas as operações que eu acho que preciso fazer naquele indivíduo, né? Pelo pensamento. Ou dispersam, organizam com eles o conjunto que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes sua propriedade, como um químico que muda os gases, ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Gente, só um minutinho, por favor. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Chegou a entrega da Shopee. Eu acho que o Serafim ele é tão otimista, porque ele preparou 2 arquivos de slide para hoje, mas ele está no primeiro slide até agora. O que está falando de mim, cara? Pode passar aí. Mas é bom que você é muito otimista. Vamos lá.
Sendo os fluidos o veículo do pensamento, e o pensamento atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, que, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem com o ar no ar, ondas e raios sonoros. Pode passar. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais como dos encarnados e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias. E conforme seja bom ou mal, saneia e vicia os fluidos ambientes. Pode passar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, por favor, fala. Está achando que eu estou demorando? Então eu vou começar a correr, só por causa disso. Atuando esses fluidos sobre o perispírito... Agora sou eu que vou te perturbar. O que seria esse vicia os fluidos ambientes? Né? Saneia ou viciar maus pensamentos. Então isso quer dizer que fica impregnado no ambiente? De energia deletéria. Então vamos lá. Você pode chegar num ambiente... Vamos lá. Vamos fazer assim, bem material. Né, Simone? Você gosta que eu materialize as falas. Vamos lá. Você entra num bar, aquele considerado pé sujo, né? Qual é a sensação? Boa ou ruim? A pessoa com sensibilidade, ela entra num determinado ambiente, está todo mundo lá falando alto, bebendo, xingando, bebendo alcoólicos, não sei o quê. O que você sente? Você sente bem-estar, leveza? É um ambiente totalmente viciado. Por quê? Os pensamentos são ruins, as práticas são ruins, os espíritos encarnados são de baixa vibração moral, os desencarnados que ali estão também são. Então, é um ambiente muito viciado. Aí, você pode entrar com um grupo de pessoas e começar a fazer prece para sanear esse ambiente. Fazer uma substituição das moléculas viciadas com moléculas sadias, moléculas espirituais, ou fluidos espirituais. Tá? Eu tenho um exemplo interessante. Quando eu estava presidindo Jesus, nós fomos fazer um almoço beneficente para casa, num lugar que era um clube de dança. E aí a gente ofereceram o espaço para a gente fazer um almoço, que era espaçoso, não sei o quê, a gente foi fazer o almoço lá e tal. Vamos embora, todo mundo. E aí nos preparamos, no domingo de manhã, fomos no grupo da Casa Espírita para o salão salão de... Ali, toda sexta-feira, tinha dança de salão. Mas tinha um bar dentro do clube. Quando nós chegamos lá, nós tomamos uma pancada, porque o ambiente era tão pesado, que eu chamei todo mundo, reuni no meio do salão, nos demos as mãos e fizemos uma prece. E depois nós lavamos tudo para limpar. Fizemos o saneamento espiritual e o saneamento físico. Lavamos para tirar aquela murrinha, aquele cheiro, aquele mau odor, para poder fazer o almoço. Depois ficou suave. Entende? Mas quando nós chegamos, não tinha a menor condição psíquica, né, fluídica, de trabalhar naquele ambiente e fazer o almoço beneficente. Porque estava muito pesado. Quando a gente fez o Educarte, lembra? 2017, lá no Mirage, Sim. Também foi... Então, que não era um ambiente espírita, um ambiente de casa de show, né? E fez esse trabalho, lembra? Não sei se você estava ali, tanto no Raul Cortez também, né? É um ambiente que normalmente são mais viciados, politicamente falando, entendeu? Então é importante a gente entender que... Agora, isso é feito como? O saneamento, a viciação é feita pelo pensamento dos encarnados. Somos nós que viciamos os ambientes. Tá? Então é importante a gente entender isso. Daí, então, é uma coisa interessante para a gente tratar. A gente fala assim, hoje eu estou na equipe do passe. Aí hoje eu vou estar, né, vou ficar, né, poxa vida, não vou comer carne, não vou fazer isso, não vou
fazer aquilo, vou ficar sereninho. Sabe? Mas assim, é só para o dia do passe? É só no dia da reunião mediúnica? Ou isso é uma prática que nós, espíritos, precisamos fazer todo santo dia? Entende? Então, essa é a grande diferença. Porque uma coisa é você sair daqui de baixo, no dia da reunião, para poder ir aqui para cima. Faz um esforço tremendo. A outra coisa é você se manter, ainda que no topo, mas que no dia a dia você esteja numa condição melhor. Porque a subida é mais suave, né? Vibratoriamente falando. Então, as pessoas ficam, todo dia eu faço um monte de coisa que eu não tenho que fazer, mas naquele dia específico do passe, aí nesse dia eu vou me esforçar para me elevar ao padrão vibratório, porque eu preciso estar preparado para o passe. É importante a gente entender essas coisas, né? Que o exercício é diário, não é só no dia do passe, não é só no dia da reunião, não é só no dia que eu vou à casa espírita, é todo dia, independente de qualquer coisa. Vamos lá, avança. O Douglas levantou a mão. Quem? Opa, pode falar. Interrompendo de novo. Pode falar. Uma analogia com isso é um fenômeno da física, né, que o pessoal de engenharia civil utiliza-se muito, estuda muito, que é o da ressonância, né? Que, por exemplo, soldados marchando sincronizadamente numa ponte, né? O ato de marchar vibrando, bem coordenado, pode entrar em ressonância com a estrutura da ponte. E se essa vibração da marcha entrar na mesma vibração da estrutura da ponte, a ponte desaba, ela pode ruir. Então, ou seja, isso é uma ação destrutiva da sintonia dessa vibração. Sim. Pode ter o contrário, né? Que aí, no caso, a parte de viciar o ambiente seria isso, né? Você ter uma vibração no ambiente no qual, se você entrar ali e tendo essa ressonância, você vai ser afetado por aquele ambiente. Mas, em contrapartida, como o Serafim trouxe aí, né? Se você deixar só para aquele dia lá, para fazer algo, você vai sofrer com isso. Agora, se você todo dia promove uma vibração em que a ressonância disso vai ser uma ação contrária positiva, aí você tem muito mais eficácia, tanto no passe quanto qualquer coisa da sua vida, né? Você vai evitar que pessoas negativas cheguem e acabem com o seu dia, né? Porque Exatamente. você não vai estar na mesma vibração que aquela pessoa, né? Ou seja, isso é física mesmo, não é só espiritual. Eu vou te dar um outro exemplo interessante. A gente sabe que tem músicas que são próprias para a guerra, né? O ritmo, as batidas foram feitas para poder gerar no indivíduo aquela predisposição para a guerra, para o combate. Da mesma forma que você tem músicas fúnebres. Da mesma forma que você tem músicas suaves. Então, por quê? Porque você vai entrar naquela frequência, né? E aí, naquela frequência, você vai reagir, né, em consonância com aquilo que está sendo proposto por aquele fenômeno. Então, nós estamos falando de fenômeno musical, então você entra na sintonia daquilo e você vai reagir em conformidade com aquilo. Então, na vida da gente, tudo tem essa e como você está falando, isso não é uma coisa mística, é ciência, é tudo ciência. Nós estamos falando aqui de ciência espírita. Então é importante entender que o místico, o moral, ele vai acontecer, mas primeiro a gente tem que conhecer a ciência da coisa para poder fazer com que o moral aconteça. Ok? Vamos lá, Alessandro. A gente pode concluir que a música ela é um poderoso agente concentrador de vontade, né, de pensamento, né, de quando tem grupos, a música ela consegue concentrar num foco, né, esses pensamentos ou até mesmo sentimentos. Então, André Luiz, inclusive, eu não sei agora se é no livro, esqueci, mas ele fala da questão da música, por exemplo, numa reunião, quando a gente está numa reunião, por exemplo, uma reunião mediúnica, tem casos espíritas que começa a reunião mediúnica com música, ou cantada ou tocada. Por quê? Porque no momento que você canta uma música, todo mundo converge para ela.
E isso é a melhor maneira de você trazer, no primeiro momento, todas as pessoas para esse ponto único, que é da unidade. A partir daí, todos começam a caminhar juntos, porque chega a ser no centro espírita e há uma certa natural dispersão de pensamentos, porque cada um está... Então, se você toca uma música, essa música traz todo mundo para um ponto, para o centro. E a partir daí você vai conduzir todos os processos. Isso é importante, inclusive, nas nossas reuniões, né? É quando a gente usa a música, normalmente, por exemplo, lá no Jesus, antes da reunião mediúnica, nós começávamos a reunião mediúnica sempre com música cantada. A gente começava cantando, né? E aí todo mundo ficava na mesma sintonia, e a partir daí você segue em frente com o trabalho que você realizar. Muda. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Então, médium passista, dando um passe, atuando no perispírito da pessoa que está recebendo o passe. Esse perispírito, evidentemente, pelo conjunto de questões que estão ligadas a isso, a aceitação da pessoa que está dando o passe, a vontade do passista, né, os fluidos benéficos. Você tem um conjunto de fatores aí atuando a benefício dessa pessoa. Então, o perispírito dela, recebendo esse fluxo de fluidos, ele vai se ressentir disso e isso vai afetar o organismo material dele, né? Se os recursos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os recursos maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. É importante observar isso aqui, tá? Se são permanentes e enérgicos, olha só isso aqui, tá? Guarda isso e nós vamos lá na frente tratar dessa questão. Se são permanentes e enérgicos, pode ocasionar desordens físicas. Por que nós estamos falando isso? Porque em determinadas casas espíritas, certas situações, as pessoas não têm um certo cuidado. Às vezes, o tipo de passista, ele é um passista, que nós vamos falar sobre isso também, que tem uma condição de transfusão de fluidos muito enérgica, que serve para uma atividade, que serve para um tipo de enfermidade que nós vamos tratar aqui. Se você pega esse médico e faz ele fazer um tratamento no indivíduo que não precisa desse fluido enérgico, ele pode trazer problema para essa pessoa. Tá? Isso é importante, a gente vai ver isso, porque às vezes as pessoas pensam que passe. Então são duas coisas. Tem aquela coisa que você às vezes acha que o passe não resolve nada, e pode sim acontecer isso, mas tem às vezes que você pode também provocar algum tipo de desordem, dependendo da maneira ou da constância com que você faz determinado tratamento, quando a casa espírita resolve fazer determinados tratamentos de longa duração. Você pega o mesmo passista, uma pessoa que não precisa daquele tipo de passe, e ela vai fazer esse trabalho constantemente com aquela pessoa, ela pode ocasionar enfermidades ao invés de resolver o problema dessa pessoa. Ok? Vamos lá? Não é só ter boa vontade. Não. Assim se explica os efeitos que se produzem nos lugares de reunião. Uma assembleia é um foco de irradiação de pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um emite uma nota. Resulta daí uma multiplicidade de correntes e de fluidos, cuja impressão cada um recebe pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, na reunião pública, por que a casa espírita, a gente, quando vai para a casa espírita, né, a gente tem sempre aquela ambiência, isso se todo mundo na casa espírita não briga, não se desentende, né, não tem confusão, né, porque quando tem confusão não é bem por aí, não. A coisa pode degringolar. Mas quando é uma casa espírita que todos têm, né, essa compreensão, essa unidade, essa união, né, a gente percebe como a ambiência é gostosa. Por quê? Porque ali o trato dos fluidos é um trato muito positivo.
né? Todos convergem, todos contribuem para o saneamento, se for necessário, dos fluidos morbosos, todos contribuem para que haja ali uma condição fluídica muito positiva para todo mundo. Às vezes a pessoa chega na reunião pública e ela está com determinados desconfortos, e ao acabar a palestra ela já resolveu seu problema, nem precisa na cabine de passe, já está resolvido, porque ela ali foi absorvendo, né, o conjunto de fatores da palestra, o expositor, né, o local em que ela está, isso tudo vai contribuindo para que ela vá se melhorando. Quando ela termina a reunião pública, né, antes do passe, ela já está se sentindo melhor, porque já recebeu os fluidos, já fez o saneamento que havia de ser feito, e ela já está tudo bem, porque nem todo mundo que vai para o caso espírita, que vai no passe, está doente. Às vezes a pessoa está com desconforto, uma coisinha simples, às vezes a gente vai ver isso depois, não vou falar agora. Passa. Fica querendo falar antes do tempo, fala sério, Serafim. Tal a causa da satisfação que se experimenta numa reunião simpática, animada de pensamentos bons e benéficos. Acabei de falar sobre isso. Envolve a uma como salubre da atmosfera moral, onde se respira à vontade. Sai-se reconfortado dali, porque impregnado de salutares efeitos fluídicos. Acabei de falar sobre isso. Passando. O pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral, fato este que só o espiritismo poderia tornar compreensível. O homem o sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode ouvir novas forças morais. Podemos dizer que, em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas, que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos as perdas do corpo material. Olha essa coisa interessante. Em tais reuniões, ele recupera as perdas fluídicas que sofre todos os dias por pensamentos equivocados. Olha só. Olha que coisa interessante. O indivíduo ele fica doente porque pensa mal. Entende? Então, assim, você fica pensando um monte de minhoquinha o dia inteiro, isso consome energia. Daí a necessidade da gente se preocupar com o que pensamos. Tá? Buscar, né, estar atento ao que se... Porque é o seguinte, a mente é assim. Se eu falar assim aqui agora para vocês, ó, pensa num lápis. Fica durante 30 segundos pensando num lápis. O que vai acontecer ao final de 30 segundos? Mas tem gente que diz assim, eu fiquei pensando no lápis, mas daqui a pouco eu pensei numa coisa, e pensei no outra, e eu terminei esses 30 segundos pensando numa árvore, é outra. Não, eu pensei numa carta, porque esse é o pensamento, é assim que funciona a mente da gente. Né? Ela trabalha por associação. Você pensa no lápis, aí o lápis te faz associar uma outra coisa, uma outra ideia, essa ideia é uma outra ideia, daqui a pouco você está totalmente distante do lápis. Então o pensamento da gente, ele funciona automaticamente, autonomamente, nem sempre a gente controla, a nossa consciência controla esse fluxo mental. Daí a necessidade da gente controlar isso, a gente ter atenção no que está pensando, buscar. É difícil? É difícil. Mas dá para fazer? Dá para fazer. Sabe? Buscar pensar coisas que são úteis e não ficar dispersivo, porque isso consome energia, e essa energia faz falta. E aí, às vezes, a gente chega numa reunião na casa espírita, a gente está sentindo... por quê? Porque despendeu muita energia com coisa nenhuma. Fala, Douglas. Então, para dar um estímulo a mais aí para quem precisa aquietar a mente e tirar essa ruminação dos pensamentos, né? Uma das causas do Alzheimer que foi identificado é a questão dos astrócitos, né? Que eles fazem a limpeza do lixo produzido ali e evitam a sobrecarga nas células. Né? Então, quando a gente fica ruminando muito pensamento, produzindo muito lixo mental, isso causa um estresse tão grande que os astrócitos não conseguem fazer o seu trabalho efetivamente. Isso, a longo prazo, se torna o Alzheimer, né? Então, trazer isso, né, para uma visão que não é só a questão de você ter a mente tranquila para fazer o passo bem efetivo, não. Isso é questão de vida. E sabendo que nós somos espíritos e daqui a pouco nós vamos estar no plano espiritual,
é só mente, cara, é só pensamento. Então, equilibrar o pensamento é para a vida presente e futura, né? É essencial. Exatamente, né? É isso aí. A gente precisa cuidar. Sabe, a mais poderosa, o mais poderoso instrumento que o espírito tem é o seu pensamento. Isso aí é fundamental. Se a gente não prestar atenção nisso, não cuidar disso, sabe? Nós não fazemos nada sem o pensamento. Agora, um bom pensamento realiza muita coisa. Então é importante a gente ter isso em mente, sabe? Então, quando Kardec coloca aqui, né, a questão de recuperar as perdas fluídicas que sofrem todos os dias pela realização do pensamento, pensamentos que não geram. Porque é o seguinte, quando você pensa positivamente, você certamente está se colocando num patamar fluídico em que as energias são boas. Então, o perispírito, vamos dizer assim, que ele respira, ele absorve e ele expele fluidos, tá ok? Então é o seguinte, se você está numa faixa vibratória positiva, você está absorvendo fluidos positivos. Se você, por conta do pensamento vicioso, está numa faixa vibratória mais baixa, você está absorvendo, o seu perispírito está absorvendo fluidos dessa faixa mais baixa. São fluidos mais densos, são fluidos mais morbosos. O que vai acontecer? Você se encharca desses fluidos, seu perispírito fica encharcado disso, você perde a sua capacidade de irradiação da sua luz própria, e por conta disso, você vai se ressentir. Isso vai drenar o corpo físico. E você vai se ressentir. Então, você vai precisar desse aparato que a Casa Espírita te oferece, né? De você estar lá, mas acontece que nem todo dia você pode estar na Casa Espírita. E aí esse é um outro drama, porque só, né, naqueles dias programados que você vai lá unir. Porque você não sabe produzir, você não sabe se posicionar de forma a ter o melhor alimento fluídico possível. Porque você vibra mal, e por vibrar mal você absorve fluidos mais deletérios. Então, aprender a pensar positivamente para você, enquanto espírito, estar numa faixa vibratória mais elevada, e está absorvendo energias boas. É a diferença entre comer uma maçã boa e uma maçã podre. Simples assim. Ok? Reflexão. O que você pensa quando você está sozinho, no seu particular? Né? O que você está pensando? E aí tem uma coisa interessante, né? Vamos lá. A gente sempre falou assim, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Mas, na verdade, temos que dizer assim, me diz o que você pensa e eu vou dizer com quem você anda. Tá? É simples assim. Verdade. Se você pensar mal, amigo, tuas companhias são ruins e elas estão te sugando. Se você pensar bem, tuas companhias são positivas e elas estão te dando coisa boa. É simples, é matemática. Né? Não é outra coisa. Vamos lá? Passando? Então, passa mais um aí. Passa mais um. Ah, tu já trocou, Alessandro? Eu não. Ué, Esse é o segundo e o terceiro. Ih, rapaz, tá acontecendo alguma coisa. Deixa ele quieto aí, vai. Volta lá no doenças. Gente, acabou o pensamento e vontade, vamos agora entrar em doenças. Que é pouquinha coisa, porque a gente vai entrar direto em cura, que é mais profundo. Volta, cara. Mais, aí. Não, aí. Pô, tu tá de brincadeira, né? Caraca, ele perde o amigo, mas não perde a piada, né? Caraca. Isso é chato, rapaz. Então, doenças. As doenças espirituais, elas podem ser emocionais ou excessivas, e as físicas são aquelas do corpo físico, né? As orgânicas. As doenças espirituais, elas são distonias, as doenças físicas são patologias. Ok? A Organização Mundial da Saúde define doença como um conjunto de sinais e sintomas que afetam o bem-estar físico, mental ou social do indivíduo, sendo o oposto do estado de saúde, que é caracterizado pelo completo bem-estar nessas dimensões.
E aqui uma discussão sobre essa questão da OMS, que nós não vamos entrar nela. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte. Como ela define doença como sintomas que afetam o bem-estar físico, mental ou social do indivíduo, e mais, né, financeiro. Então, olha só. Quando a gente fala de enfermo no centro espírita, a gente precisa ter esse discernimento para a compreensão do que pode ser enfermidade. Né? Porque às vezes a gente pode pensar que enfermidade é sempre alguma coisa que está machucando o corpo, o organismo da pessoa, e não necessariamente. A pessoa pode sentar na cabine de passe e não está sentindo absolutamente nenhuma dor, nenhum desconforto físico, orgânico. Mas ela pode estar com uma apreensão. Ela pode estar preocupada por perder o emprego. Então, ela está, assim, né, com uma questão emocional, psicológica, não física. Tá? E aí, a gente vai começar a abrir um universo gigantesco de possibilidades, porque quem é aquela pessoa que está na nossa frente, na cabine de passe? O que ela tem? Né? Como eu devo pensar nela? Eu devo pensar que ela está doente, fisicamente falando? Ou devo pensar que, sabe, é importante o passista ele ter essa compreensão. Ele não precisa ter a preocupação, mas ele precisa ter a compreensão da amplitude das questões que envolvem a pessoa que senta ali, os indivíduos que sentam, que vão à cabine de passe. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claramente, até porque é o seguinte, no diálogo que se processa entre o passista e o orientador espiritual na cabine de passe, às vezes ele pode estar te intuindo de uma forma e você não está captando essa intuição. Você não está entendendo. Porque ele pode estar dizendo alguma coisa que você intimamente não entende, porque você tem uma crença de que doença é só alguma coisa que dói, que gera dor física. Entendeu? Então, às vezes, o indivíduo está lá com uma preocupação, né? A gente vai perceber que tem algumas situações, as mais variadas situações que se apresentam para a gente quando estamos operando na cabine de passe. Pode passar. Tudo bem. Ô, Serafim. Oi. Aí, nessa hora, mais ajuda que menos atrapalha, né? Se você está com esses vieses todos, doença assim, assada, e na hora do passe você está com a mente ali fervilhando de dúvidas, mas ajuda que menos atrapalha. Então, silencia a tua mente. Já que você não sabe o que vai pensar, aquieta a tua mente e deixa a espiritualidade agir. Exatamente. Porque, na verdade, né, assim, nós queremos, às vezes, nos comportarmos como solucionadores de casos. Né? A gente, eu sou passista, então vou aqui solucionar o caso. Um desejo imenso de resolver casos. Esse é um desejo equivocado. O desejo único que tem que ter o passista é o desejo de servir, sem buscar resultados. Ele tem que servir, ele tem que entregar alguma coisa. Se vai resolver ou não vai resolver, é outra história. Eu não tenho que querer tornar a pessoa saudável, até porque tem uma questão muito importante. Quem, de fato, que senta à frente de um passista que merece cura? Você sabe? Quem pode saber? Às vezes a gente acha que a pessoa merece cura e a cura dela já é a própria enfermidade. Então, assim, eu tenho que me preocupar em curar? Não, eu tenho que me preocupar em servir. Eu estou ali para entregar alguma coisa. Né? Entregando isso alguma coisa, o resto é com Deus, com os amigos espirituais, com a pessoa que vai embora para casa depois de receber o passe. É com eles, eu só tenho que fazer a minha parte. Então, não tenho que me preocupar em onde é que eu preciso agir para... Não, eu só tenho que entender que, funcionalmente, se eu receber uma intuição, eu preciso fazer uma intervenção segundo essa intuição. Só isso.
Qual é o resultado? Não sei. Não sei. Não preciso saber. Vai com Deus, meu irmão, que Jesus te abençoe. E que se tiver que ser curado, vai curar. Se não tiver que ser curado, não vai curar. Simples assim. Fala, Allan Kardec. Quem dera, né? É só a gente ver a própria postura de Jesus, né? Jesus, ele fala assim, você deseja ser curado? Ele faz uma pergunta à pessoa, né? E às vezes parece uma coisa bem sutil e é muito profunda, né? Você deseja, você quer. Ou seja, ele coloca a responsabilidade da cura naquela pessoa que está buscando a cura. Sim. E isso, para a gente, né, passista, dá o passe, faz um pouco de uma reflexão. A gente não pode dar o passe naquela pretensão de ser um ser superior àquela pessoa que está recebendo o passe. Nós não somos superiores porque estamos na condição de aplicadores de passe. Não. Nós, muito pelo contrário. Às vezes, aquela pessoa que está recebendo o passe, ele é muito mais moralmente evoluída do que você. Então, é uma questão de energia, né? Enfim, tem vários fatores que você está falando aí. Então, acho que a postura mental não pode ser uma postura soberba, né? Não pode ser uma postura de ser superior, que nem o próprio Jesus teve essa postura, né? Perfeito, exatamente. Então, Joana de Anjos, no livro Saúde Integral, ela diz que há doenças porque há doentes. Então é o seguinte, indivíduo saudável não fica doente. Jesus não adoecia. Eu creio nisso. Por que não? Porque o espírito saudável, perispírito saudável, corpo físico saudável. Simples assim. Nós somos doentes porque nós temos as doenças porque somos doentes. Nós criamos as nossas doenças. Né? A condição de doente que somos criam as doenças que temos. Simples assim. Né? Então, é importante que a gente entenda que, antes de mais nada, cada um que se apresenta com uma necessidade no campo do bem-estar, antes de mais nada, ele é o próprio autor da sua condição. Né? E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com aquela coisa fugiu a palavra agora. Mas sabe aquele... Ai, meu Deus do céu, coitado do irmão, ai, que não sei o quê, sabe? Não é isso. Não é essa atitude. Né? O médico, quando chega... Ter pena. É ter pena, né? O médico, quando chega lá, o ortopedista, quando chega lá com fratura exposta, ele não fica, se ajoelha e vai orar porque você está doente, está com a fratura exposta. Ele nem vai ele vai simplesmente fazer o que precisa ser feito. É claro que nós temos que ter empatia, mas aí, no caso específico do passe, você não vai ter empatia porque você está na sala de passe. Você tem que ter empatia porque você tem que ter empatia com todo mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer hora. É diferente. Então, o indivíduo chegou lá na cabine de passe, eu vou fazer o trabalho que nós precisamos fazer, simples assim. Né? Temos a função, temos uma missão, vamos cumprir com essa missão. Simples. Né? Não ficar, Jesus no meu pobre, coitado do meu irmão aqui, coitadinho. Não é isso, a gente não tem que ter esse tipo de postura íntima, mental, na hora que estamos dando passe. A gente tem que entender que cada indivíduo que se apresenta, ele é autor da sua condição. Né? Então, e se Deus criou como instrumento de evolução a lei de causa e efeito, o efeito de uma causa, de um equívoco, o efeito gerado ser uma doença, significa que esse indivíduo precisa dessa doença para poder se regenerar enquanto espírito. E, evidentemente, na cabine de passe, ele vai obter ou não resultados para o alívio ou para a eliminação da sua mazela, segundo o merecimento que ele tem e que nós não sabemos, e nem ele também sabe se chegou a hora de cessar o sofrimento ou não. Nós não sabemos. Então, a gente oferece o que tem que dar, né, desejando servir da melhor forma possível. Quanto a resultado, como já dissemos, isso não nos cabe. Passando. As enfermidades espirituais produzem distúrbios ou lesões no corpo físico decorrentes de desarmonias psíquicas originadas das condições pessoais do enfermo.
da influência da entidade espiritual ou por ação conjunta de ambos. Podem ser considerados como de baixa, média ou alta gravidade. Isso foi dito por Marco Antunes. Eu trouxe para cá, eu fiquei um pouco reflexivo sobre trazer ou não, mas eu trouxe. Então, assim, mas é importante entender que existem situações de baixa, média ou alta gravidade ou complexidade. Isso, dependendo da pessoa, ela vai trazer uma condição de baixa, um problema de baixa gravidade, média gravidade ou de alta gravidade. Entendendo de alta gravidade, o quê? Aquelas doenças que são mais complexas, como, por exemplo, um câncer, né? Como uma congenia, uma doença congênita, né? de não cura. Então, a gente vai entender. Então, assim, chegou uma pessoa que sofreu de paralisia infantil. Dá para a gente pensar assim, eu vou regenerar a perna dessa pessoa porque ela tem uma perna defeituosa. Não vai conseguir, evidentemente, né? Porque aquilo é uma expiação e a gente não tem como fazer, modificar isso. Então, entender dessas questões, né? Até onde pode ir? A gente vai ver isso, Kardec vai falar isso para a gente daqui a pouco. Até onde pode ir a nossa ação? Né? A gente tem que entender também das nossas limitações. Porque o vaidoso, o fascista vaidoso, ele acha que pode curar tudo. Sabe? O fascista vaidoso, ele acha que é o cara, né? O curador, é o cara que vai fazer acontecer, né? Que ele vai mudar, enfim, e tal. Isso é vaidade. Isso é vaidade. A gente tem que entender as nossas limitações. E elas existem, são muitas, tá? Para muitos casos. Vamos lá? Até que hora que é o nosso encontro? Eu esqueci. 9h30. Os de baixa gravidade, mais fáceis de serem controlados, costumam surgir em momentos específicos da vida quando a pessoa passa por algum tipo de dificuldade, perda afetiva ou material, doenças físicas, insucesso profissional, entre outros. Situações que as emoções afloram impetuosamente, gerando diferentes tipos de somatizações. Ansiedade, angústia, dores musculares, enxaqueca, distúrbio, digestão. Observa que tudo isso aí são situações normais da vida do nosso cotidiano, né? E que são facilmente debeladas, sabe? Facilmente se resolve. Às vezes, o indivíduo está num processo de ansiedade, ele pensa que a solução do problema dele vai ser resolvida na cabine de passe, mas às vezes é no atendimento espiritual, no atendimento fraterno. Não é na cabine de passe. Ele não vai na cabine de passe curar a ansiedade, ele vai curar a ansiedade compreendendo o seu processo, e aí ele pode ir no atendimento fraterno. Às vezes, combinação de fatores, por exemplo, beber água purificada e tal. Então, assim, porque, na verdade, a gente também tem que entender o centro espírita da forma mais abrangente possível. Né? É só o passe resolve tudo? Não. Tá? O passe não resolve tudo. A palestra resolve, o evangelho no lar resolve, a evangelioterapia resolve, o atendimento fraterno resolve, a desobsessão resolve, dependendo de cada caso. Não é tudo vai ser resolvido no passe? Não. Tá? Tem coisas que não vão ser resolvidas. Passa, irmãozinho. Ocorrem distúrbios do sono, continuando, né? Da atenção, controle emocional. Nessa situação, a prece representa um poderoso instrumento de auxílio, pois eleva o padrão vibratório necessitado. Às vezes, a própria prece do indivíduo resolve. Se ele souber orar, fazer sua precezinha, né, da forma mais efetiva, ele vai ter resultados efetivos, entendeu? Mudança vibratória permite que a assistência dos benfeitores espirituais favoreça o reajuste psíquico, emocional. Ih, peraí, só um minutinho. Estou sem bateria. Pronto, já estou com bateria. Favoreça o reajuste psíquico, emocional e físico. A pessoa recupera, então, as rédeas sobre si mesma, rompendo com as ideias perturbadoras próprias ou dos outros. Nossa. As doenças espirituais de média gravidade podem prolongar-se por desafio, mantendo-se dentro de um mesmo padrão ou evoluindo para algo mais grave. Com o passar do tempo, podem apresentar um quadro sintomatológico característico de um tipo específico de patologia. Insônia persistente, gastrite, ulceração, infecções microbianas, crises alérgicas, dores musculares, penosas, formadoras de nódulos ou pontos de tensão. Então, observa que, às vezes, a coisa é simples no indivíduo,
mas o não cuidar vai agravar, né? E aí começamos a ter um problema, porque muitas vezes o passe não resolve. O passe pode aliviar, pode trazer algum tipo de auxílio, mas não resolve. A gente vai ver mais para frente que aí são os casos em que o indivíduo ele precisa da alopatia, precisa da homeopatia. Não é o passe, não vai resolver no passe. Pode trazer algum alívio? Pode trazer, mas a solução é médica. E a casa espírita ela não é um concorrente da medicina. Não deve ser vista assim, não pode ser vista assim. O centro espírita não tem que concorrer com a medicina humana, sabe? Então, há coisas que não dá para resolver. E a gente tem que ser muito, muito sincero, muito verdadeiro com as pessoas. Porque, às vezes, muitas pessoas vão na cabine de passe, elas passaram no atendimento fraterno, e lá a gente pode, às vezes, equivocadamente fazer algum tipo de promessa que não podemos cumprir. Então, temos que ser muito sinceros e verdadeiros com relação às coisas que as pessoas nos trazem, né? Nem gente que vai lá com gastrite, só que não passou no atendimento fraterno, a gente não sabe da situação dela, né? E ela acha que vai resolver ali, e não vai resolver, né? Aí pega um passista que só impõe as mãos, aí depois vai dizer que aquela casa espírita é fraca porque os médios não sabem dar passe, porque o passe bom para elas é aquele que ela faz um monte de movimento, um monte de coisa. Tem isso também, as pessoas, né, têm suas crenças, né? Então, sabe, olha só que mundo de coisas para uma atividade que a gente até então entende como simplesmente ir à cabine de passe, esticar a mão e sair de lá e está tudo resolvido. Fala, Simone. E a questão de trabalhos de magnetismo? O que tem? Como é que é isso? Não, nas casas espíritas. Olha Isso só, é um trabalho espírita ou é um trabalho à parte? Se você observar alguns dos slides que nós já passamos, Kardec fala do magnetismo. Por quê? Kardec ele era magnetista. Isso. Tá? Magnetista é uma pessoa que é adepto do magnetismo. Uhum. Magnetizador é a pessoa que dá um passe magnético. Então, Kardec afirmou categoricamente que o espiritismo e o magnetismo andam juntos. Certo. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. O problema começa quando você começa a inventar moda. É isso aí. Concordo. Quando você começa a inventar moda, aí a coisa complica. Porque o Concordo. magnetismo ele é muito eficiente se você aplicar o magnetismo, praticar o magnetismo da forma correta. Agora, quando você começa a inventar modinha, começa a inventar coisinha, botar marca na casa espírita, fazer isso aí. Porque eu acho que isso leva a pessoa que está indo procurar esse tipo de tratamento, induz ela que ela pode ser curada. E eu acho que a partir do momento que induz uma pessoa que pode ser curada, eu acho que induz a pessoa também a dizer que a casa está praticando falsa medicina. Porque é o seguinte, veja só, o magnetismo não está no nosso momento de falar de magnetismo, mas tudo bem. O magnetismo... Não, a gente falou de magnetismo em vários pontos. E aí, agora, como você está falando de questão médica... Tá bom, eu vou falar com você. O magnetismo... os magnetizadores... O correto é o seguinte. A atividade de magnetismo na casa espírita, ela precisa ser feita associada à atividade médica da pessoa. De que forma isso? Aqui está combinado de que esse enfermo, esse paciente, ele precisa estar sempre buscando, porque nós estamos falando aqui, por exemplo, de média gravidade e alta gravidade, porque nós estamos falando de questões de longa duração. Nesses casos, esse indivíduo ele precisa ir para o hospital, para o médico.
E ele pode, paralelamente, buscar um tratamento através do magnetismo na casa espírita, sem firulas, sem modismos. E se buscar o acompanhamento através de laudos médicos, se está havendo melhor ou não sobre o caso a caso. O que nós fazemos no Centro Espírita, muitas vezes, é um trabalho empírico, ou seja, sem se verificar resultados. Sabe? Então, o que eu vejo é que há que se ter muito cuidado quando se implanta determinados tipos de trabalho sem que se tenha efetivamente a busca pelos resultados, não dentro do Centro Espírita, mas nos laboratórios da medicina. E só mais uma pergunta. Você pode formar um magnetizador? Você pode dar um curso e formar um magnetizador? Ou isso já é uma condição do indivíduo? Não, olha só. Capacitação, todas elas são bem-vindas para tudo quanto é atividade que se realiza. Né? Não só dentro do Centro Espírita, como fora do Centro Espírita também. Então é o seguinte, evidentemente que você estudar o magnetismo, isso é uma capacitação. Então, vamos lá. Vou dizer para você assim. Tem pessoas que nascem médiuns. Tá certo? Elas nascem médiuns. Elas são médiuns. Agora, por que ela nasceu médium? Que é a condição natural para toda pessoa médium. É nascer médium. E ela pode entrar na sala da reunião mediúnica e praticar mediunidade? Não. Não. Ela precisa de quê? Ser capacitada. Uhum. Para fazer para praticar magnetismo, o que você vai oferecer é o quê? Fluidos. É isso que eu vou oferecer, fluidos. Agora, é preciso... você vai ensinar a manipular os fluidos. Você vai ensinar... Você tem que conhecer disso aí, ok? Se você não conhece nada... vai lá e dá um passe magnético. Mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. Vai lá e bota a mão... Sabe? Não é assim. Então, entendi. Tá bom. Tá? Agora, o que a gente precisa observar é que conteúdo você oferece na capacitação. Conteúdo. Que conteúdo se oferece. Eu posso preparar um trabalho segundo os meus entendimentos, as minhas crenças. Uhum. E eu posso preparar um trabalho segundo a natureza específica da questão do magnetismo, trazendo o que é certo da questão do magnetismo. Porque o que às vezes a gente percebe é as pessoas penderem para determinados lados por conta das suas crenças pessoais. Tá bom. Aí, tem mais perguntas. Oi? Obrigada. Nada. Onde estávamos passando esse slide? Então, dificuldade de ficar seguindo, não o anterior. Seguida das desagradáveis, falta de ar, hipertensão, obesidade, magreza, humor, mau humor claramente afetado, oscilante entre crise de estabilidade e impaciência. Então, o que é suave não tratado se torna de média gravidade, se não tratado, vira casos mais complexos, em algumas situações. É importante que a gente tenha na conta esse entendimento, porque a pessoa chega lá hipertensa, vai baixar a pressão na cabine de passe? Não vai baixar a pressão, ela precisa ser cuidada com medicação para poder controlar a sua pressão. Essas coisas todas a gente tem que se entender. Por quê? Porque às vezes um indivíduo desavisado fala assim, porque eu vim aqui porque eu estou com pressão alta, queria tomar um passe. E aí a pessoa, vem aqui, irmão, tomar um passe. Você vai entender que tomou o passe e aí a pressão tem que baixar, e daqui a pouco ela tem um piripaque, porque a pressão está mais alta ainda. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber conversar com as pessoas, orientar, dizer o que é, o que não é, fazer o que não fazer. Tudo isso é importante para todos nós que mexemos com a saúde das pessoas. Isso acontece, Serafim. Do quê? Isso aí acontece. Pessoas que chegam, às vezes, deixam de ir ao médico para ir à casa espírita para tomar o passe, achando que vai
vai ser curado, entendeu? Sem tomar remédio, sem fazer nada. Isso acontece direto. Eu já presenciei algumas vezes. Então, e a gente tem que ter muito cuidado de não permitir ou de não aceitar isso silenciosamente, né? É preciso que nós conversemos com as pessoas. Olha só, não é para isso. Você precisa ir ao médico, você precisa cuidar da sua saúde, né? Nós não podemos resolver esses níveis de problema aqui na casa espírita. Tá? Hoje você vai tomar o passe, mas a gente não pode garantir que vai baixar a sua pressão. Sabe? Então, quando a gente está diante de uma pessoa que está verbalizando para a gente certas situações, nós precisamos ser muito sinceros com essas pessoas. Porque senão ela vai dizer assim, nossa, minha pressão era naquele centro espírita, de prometeram que a pressão ia baixar, a pressão aumentou. Olha só a gravidade do problema. Olha só a gente se envolvendo com coisas que a gente não tem que se envolver. Então, ter o entendimento das questões das doenças e até onde nós podemos ou não podemos ir, porque uma coisa é um médico curador, que tem maiores poderes do que nós, simplesmente passistas. O médico curador, ele tem mas também tem a sua ação limitada. Ele não pode curar tudo. E tem mais. O médico curador, ele pode dar um passo, tocar na pessoa, se aproximar da pessoa e dar a ela um resultado imediato de uma determinada situação, mas daqui a 30 dias, a pessoa voltar com aquela mesma situação e ele não conseguir resolver, porque ainda tem isso. Nem sempre. E tem outra. Não é porque resolveu aquela vez com aquela pessoa que todas as pessoas chegarem com aquela mesma situação ele vai resolver, que também não é verdade. E quem está dizendo isso para a gente, que nós vamos ver lá na frente, é o próprio Allan Kardec. Sabe? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Às vezes o silêncio é uma afirmação. Então, a pessoa, se ela vem aqui dar um passo porque está com uma pressão alta e vem aqui para poder... E aí o silêncio, a gente ficar em silêncio, a gente está dizendo para a pessoa assim, não, tudo bem, vai lá no passo que você vai ficar boa. E isso não é verdade. Fala, Ana. Existe também a situação, né, Serafim, do merecimento da pessoa. E a outra situação da pessoa estar, vamos supor, eu conheço até uma situação parecida, a pessoa está com a pressão alta e pode estar próximo de um infarto, de um AVC, e a gente forçar aquilo ali religiosamente e acabar complicando mais a situação dessa pessoa, né? Olha o tamanho da responsabilidade, né, Ana? Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Sim, muita. Né? Então, a gente tem que ter... sabe, antes do passe ser uma coisa religiosa, ela é uma coisa científica. E a gente tem que tratá-la de forma científica. Aliás, nem a palavra cura é indicada, né? Não. Nem pensar em falar em cura. Né? Se você falar em cura no centro espírita, você está arrumando encrenca. Né? Infelizmente, muitos falam em cura. Né? Por exemplo, a FEB orienta a gente não usar o termo fluidoterapia, porque o fluidoterapia, terapia dos fluidos, a parte do termo que é terapia não se aplica para a casa espírita. Nós não fazemos terapia na casa espírita. Sabe? Então, assim, recomenda-se não usar esse termo fluidoterapia, porque nós não estamos... Terapia é um termo usado na medicina. E quando o centro espírita utiliza o termo terapia, ele está invadindo uma área própria da medicina e nós não podemos fazer isso. Então, são muitas as responsabilidades que nós temos e compreender esse universo, ele se faz muito importante para... Cara, depois bota assim um slide no meio ali, assim, paramos aqui, tá? Para mim, tá, bebê? Obrigado. Ele me deu uma cortada agora, vocês viram a cortada que ele me deu? Tirou o slide da minha frente. Acabou hoje. Mas, assim, é importante a gente refletir sobre essas questões. Né? Não é... a coisa não é... se a gente pegar esse volume de informações que a doutrina nos dá, a gente vai perceber o quê? Né? Que o ato que nós hoje praticamos no centro espírita, nós não vamos para a cabine de passe, né, com um volume de informações
que a doutrina tem para nos oferece. A gente vai com muito pouco. A gente vai lá porque aprendeu a dar um passe. O curso de passe que a gente vê nas casas espíritas são como aprender a dar um passe, mas não entender da mecânica do passe, da ciência do passe, né? Que envolve um conjunto de informações. Então, agora, quando a gente vai entrar em cura, aí a gente vai perceber algumas coisas muito interessantes, né? Que dizem respeito à cura, que provavelmente nós não sabemos muito a respeito disso. Tá, ok? Ficamos agora para o próximo encontro. Se Deus quiser, segunda-feira que vem. E Deus quer. Nossa prece. Boa noite. Obrigada. Final, pessoal. E a prece. Não esqueça de fazer a prece. Alguém se candidata à prece final? Eu vou fazer a prece final. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer a espiritualidade amiga por estar presente conosco mais nessa reunião, nos esclarecendo, nos dando clareza de raciocínio para podermos assimilar o estudo que aqui hoje nos foi ofertado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado pelos amigos que fazemos no decorrer da nossa jornada espírita. Muito obrigado por tudo. Que a sua paz, a sua luz possa fortalecer a nossa fé, os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus, e boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.